Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Iblete. Eu sou o pastor Everaldo Silva e hoje nós vamos estar falando sobre o salário do pecado. Quem é esse Senhor que quer fazer o pagamento? Mas antes, se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe esse trabalho, aperta o sino de notificação para não perder nenhum de nossos vídeos. Vamos para a carta de livro aos Romanos, capítulo 6, versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo estabelece um contraste direto entre o salário do pecado e o dom gratuito de Deus. Para nós entendermos, vamos separar essas duas figuras, ou esses dois senhores. Esses dois senhores a qual eles querem fazer o seu pagamento. Nós vemos um que quer fazer o pagamento com a morte, e nós vamos ver o outro que quer dar o dom gratuito para a humanidade e em Cristo Jesus. Então nós precisamos fazer essa separação. Dito isso, nós precisamos entender que servir a Deus, servir ao nosso Senhor Jesus requer algumas implicações, requer algumas atenções. Por mais que a palavra dele relata que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Servir a Deus requer alguns pontos de observação. Eu não posso sair fazendo tudo. O que eu vou fazer vai agradar ao meu Senhor, vai ser louvável ao meu Deus, eu estarei agradando ao meu Senhor. Porém, do outro lado, esse outro Senhor chamado pecado, as portas sempre vão estar abertas para a libação, para a prostituição, para a glutonaria, para tudo aquilo que ele tem a oferecer. Ele não vai restringir nada na sua vida, ele vai dar o ok dizendo que você pode fazer. O que nós precisamos entender é que nós, tendo um Senhor, nós somos escravo. Ou você é o escravo do Deus vivo, do Deus soberano, ou você é escravo do pecado. Dito isso, eu preciso falar para você que um desses senhores, ele vai se sobressair, ele vai aparecer mais. A questão é, qual vai aparecer mais na sua vida? Qual vai ficar mais em evidência em sua vida? O apóstolo Tiago, ele relata que se nós achegarmos a Deus, ele chega-se a nós. Do mesmo modo se nós se afastarmos dele, irmãos? Se eu não buscar a ele, se eu não me dedicar, se eu paralisar e seguir outros caminhos, ele também vai se afastar. Então nós precisamos se achegar a Cristo. E se achegar a ele é negar muitas coisas. Se achegar a Cristo é dizer não para que o mundo tem a oferecer. Se achegar a Cristo é você andar e dizendo não para muitas coisas, porque o que você vai fazer para glorificar ao Senhor. Como o apóstolo Paulo, ele relatou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que eu fazia antes, eu não vou fazer hoje. O que eu me dedicava antes para fazer e fazia sem que tivesse alguém para me corrigir. Então, fazia por fazer, entregava e não pensava no amanhã. Então, hoje eu preciso pensar no que vou fazer, se é para agradar ao meu Senhor. Então, eu preciso saber qual desses senhores vai estar presente, sendo eu escravo, sendo eu servo dele. Então, deixa eu te falar também outra coisa, que existem dois grupos.
Dois grupos, e esses dois grupos de pessoas, um que servem a Deus e outro que serve ao pecado. Então não existe uma terceira forma, não existe um outro grupo, existe o que serve ao Senhor soberano e ao que serve ao pecado, que se entrega completamente, né, o que o mundo tem a oferecer. Ou você serve a Deus ou você serve ao pecado, né, meus irmãos? Não existe outra maneira. Seja ele Deus, seja ele o pecado, seja ele o Senhor que você vai servir, que você vai se dedicar. Então vamos ter cuidado, porque se você servir ao pecado, se você se entregar ao que o mundo tem a oferecer, se você se lançar ao que o mundo tem para poder lhe proporcionar, você vai lembrar junto comigo nesse vídeo que quando Jesus criara Adão e Eva e colocou ele no jardim, e estiveram no jardim de Deus, né, e ali você vai lembrar da história, né, da árvore, do fruto da vida, né, de tudo ele comeria por menos do fruto. Então, quando ele comeu daquele fruto, houve-se uma morte, conforme nós lemos em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Houve-se a morte? Ele morreu? Houve-se uma morte espiritual. O que é o pecado? É literalmente uma separação entre Deus. Quando o pecado entra, você se separa de Deus. Você vê que quando eles comeram do fruto da árvore da vida, houve-se a separação, aonde ele andava, caminhava, estava no jardim de Deus, agora ele vai ter que fazer de tudo para poder comer, para poder se alimentar, né? Ele foi conhecer, né, o bem e o mal a partir de agora. Então, quando o homem peca, o que acontece? Acontece a separação. Então, existe uma morte espiritual e existe também, em alguns casos, morte física, né? Então, temos que ter muito cuidado. A morte, ela pode ser uma morte espiritual, a separação de Deus, e você continuar. Mas pode acontecer, em alguns casos, e eu já vi acontecer, da pessoa pecar, se separar de Deus, se afastar de Deus, e também vir uma morte física. Então, é muito cuidado. Fique na presença do Senhor, se dedique, diga não para o pecado. Eu sei que a tentação, o brilho é grande demais, né? A carne, ela sempre vai lutar contra o espírito, vai haver essa guerra, e uma vez que você escolhe servir ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, uma vez que você escolhe seguir Cristo como seu único, suficiente Salvador, você entra numa batalha espiritual, numa guerra, onde demônios, espíritos malignos vão vir te atacar de tudo e qualquer maneira, para fazer você voltar novamente ao passado, num lugar aonde você saiu. Então, se você saiu do Egito, se você se desligou do Egito e ele te fez uma nova criatura, eis que tudo se fez novo na sua vida. O passado é passado, vamos seguir para frente com ele, adorando e glorificando a ele. Por mais que o inimigo ele vem tentar contra a sua vida, colocar pratos aonde você é fraco na fé, você precisa ser forte aqui e no seu espírito. Para quê? Para dizer não. Não, eu já experimentei isso, eu já sei qual é o final disso. Eu não quero essa maldita droga, eu não quero essa maldita bebida, eu não quero mais a noite, eu não quero mais a prostituição, eu não quero... Então você tem que dizer não, ser forte, por mais que a carne ela vai dizer para você, experimenta, não tem nada a ver, vai lá, tudo é lícito, né? Você pode. Então vamos vigiar, vamos acordar, porque nem tudo que está brilhando, nem tudo que vem fácil demais, Deus está nele. Então,
Vamos ficar muito ligados. Deus seja muito louvado na sua vida. Que as promessas dele se realizam na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Que o nome do Senhor possa ser sempre glorificado. Deus seja louvado. Eu te agradeço por chegar até aqui e peço mais uma vez, compartilhe esse trabalho, aperta o sino de notificação, né, dá o joinha, faça seu comentário, que o nome do Senhor